dia, gente. Só esperando aqui o pastor aqui com a gente também. Aí, pastor Fernando. Tá bom, cara? Tudo bem, pastor José Inácio Neto? Tudo bem, e Tudo você? bem, graças a Deus. Tá ouvindo bem aí? Eu tô só aumentando meu volume aqui, Aham. pra eu não precisar ficar. Aí. Oh, caramba. Nossa. Ai, ai, ai. Ao vivo é diferente. Ao vivo é diferente, né? É o jeito, né? Não tem como. Você Tá lá. tá conseguindo ouvir bem agora? Tudo certo aí? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Aham. Então vamos lá, né? Isso. Vamos lá, meu querido. Né? Vamos continuar de onde paramos, né? É, exato, né? Para quem está acompanhando a gente agora, né, e nos acompanha na live anterior, né, a gente começou esse bate-papo a respeito da Reforma Protestante, falando um pouquinho da história e dos seus impactos aí para a igreja na época e também um reflexo um pouco disso para os dias de hoje, né? É, e a gente começou falando dos pré-reformadores, né? Então só vamos lembrar um pouquinho aí, né? O que a gente falou naquela primeira live, né? A gente falou dos pré-reformadores, né? Principalmente o John Hus e o... Me fugiu o John nome. Wycliffe. É isso, exato. Aí já avançamos, né? Falamos um pouco ali sobre Martinho Lutero, né? E a Reforma Protestante em si, tudo que envolveu aquilo que a gente conhece hoje por Reforma Protestante, né? Todo o movimento que ele fez e a luta toda que teve ali junto com a Igreja Romana, no caso, né? Avançamos ali, Sim. falamos um pouco também sobre as cinco solas, né? Um pouquinho daquilo, É, né? eu acho que nós terminamos a live dando uma pequena pincelada nas cinco solas, né? Exato, estou tomando água, que tô com a garganta um pouco ruim. Hoje mais com a garganta um pouco arranhando aqui, mas vamos lá. Exato, falamos das Não, cinco fica à solas, né? vontade. Sola Escritura, né? Somente a Escritura, vamos falar aqui no português, né? Somente a Escritura, Sim, a glória somente a Deus, né? Somente Jesus somente Cristo, a Deus, somente Cristo, somente Cristo, somente a somente fé a graça e e somente. somente a graça, exato. E aí a gente agora, a proposta da gente é avançar, né, naquilo que a gente acabou não conseguindo avançar da última vez, né? Você quer falar um pouco aí do que a É gente vai verdade. falar hoje? Olha, na realidade, a nossa live de hoje, a gente, como já abrimos falando, nós vamos só dar continuidade ao que a gente não conseguiu, eu não vou dizer finalizar, porque como até na própria introdução na live um, o assunto reforma protestante, reformadores, protestantes, reformadores, teologia reformada é muito grande, é muito vasto. A gente realmente vai só hoje dar um breve panorama também a respeito de João Calvino, que, querendo ou não, é conhecido, muito conhecido pela sua teologia calvinista, mas principalmente, pelo menos dentro de tudo que eu já estudei até hoje, a partir de Calvino, que nós temos a sistematização da teologia, ou seja, houve os protestos, né, os protestantes, e dentro do protesto, então, foi sistematizada a teologia dos reformadores. Então, a teologia reformada que nós vivemos hoje, é claro que não só ele, mas a sistematização, ou seja, tudo que foi escrito, de uma certa forma, iniciou-se e tem uma grande leva, um grande peso pelo sistema teológico de Calvino, que é o que nós vamos pincelar hoje, dar uma pincelada breve aí, falar também de John Knox, da Inglaterra, né? Na Inglaterra não, John Knox é da É da Escócia? Inglaterra, Escócia, é ali da região, né? Do Reino Unido ali. Do Reino Unido, vamos falar Reino Unido. Da ilha ali, E né? para a gente conseguir compreender o que nós vivemos hoje como teologia protestante reformada, o que segue a nossa vida hoje como, sei lá, como evangélicos, ou como a pessoa quiser rotular aí dentro dessa linha. É isso? Isso, vamos lá.
E aí a galera quiser já ir convidando o pessoal aí, né, para participar, né? A gente já tem uns 5 minutinhos que tá rolando aí para ir entrando aí para a gente ir conversando um pouco. Então, eu Sim. acho que a gente pode começar do começo, né? Vamos lá. A gente É importante a gente entender que quando a gente está falando da reforma protestante e a gente está falando de tantos homens, né, e citando tantos personagens importantes, é difícil você colocar isso vamos dizer assim, numa ordem cronológica, porque as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, a gente separa os personagens para poder ficar um pouco mais, didaticamente, um pouco mais fácil. Mas muita coisa está É acontecendo ao verdade. mesmo tempo, né? Em países diferentes. É como a gente está vivendo uma coisa aqui, lá no Nordeste o pessoal está vivendo outra coisa no mesmo período, ou Ao lá no mesmo tempo. Norte, no mesmo período, e aí quando você vai separando, parece que as coisas aconteceram numa ordem diferente do que aquilo que realmente aconteceu. Mas muito que a gente vai falar hoje aconteceu muito próximo, logo depois, sim, mas muito próximo do que Martinho Lutero estava fazendo na Alemanha. Então, Martinho Lutero não foi Exato. tipo assim, acabou Martinho Lutero, começa João Calvino. Não, no meio disso começa João Calvino, né? Então, no meio do Martinho Lutero É, ali entra também o João Calvino. Então, é muito, muito próximo disso tudo. Então, João Calvino, ele é francês, né? Nasce ali no interior da França, estuda em Paris. Seu pai era advogado, né? E o pai queria que ele fosse advogado. Ele vai e estuda advocacia na Universidade em Paris. Quando o pai morre, ele acaba se dedicando a outras coisas que ele queria, estudos clássicos, que era o que ele realmente queria. E na universidade ele acaba tendo contato com essas ideias que eram as ideias da Reforma Protestante, né? É o que mais ou menos a história conta. E aquilo move o coração dele, diferente de Lutero, né, que falava muito de si, das suas lutas, das suas dificuldades, né, da vida cristã, suas emoções. O Calvino é um cara mais reservado, então ele não escreve tanto a respeito disso, até a sua descrição a respeito da sua salvação é um uma breve relato dentro de um comentário, se não me engano, de Salmos, que ele vai falar que ele foi atraído ali de forma amável por Deus para a conversão. Então, é o que você mais ou menos tem sobre o relato da sua conversão. A questão é que a gente lembra, né? Lembra como quando Lutero estava tendo todos aqueles embates, então o protestantismo, os cristãos que estavam saindo da fé católica, sofriam com algum tipo de perseguição. E ele acaba tendo que sair da França. Ele está numa viagem com outro destino e ele acaba parando nessa viagem um dia em Genebra, né, que é na Suíça hoje, Genebra na Suíça. E ali na Genebra ele vai dormir um dia, ele estava indo provavelmente para outra cidade, não me lembro ao certo se era para Estrasburgo ou se era para o sul da Itália, para o norte da Itália, não me lembro ao certo para onde ele estava indo. Mas ele estava em viagem no sentido que ele estava saindo da França, né, por causa das dificuldades que estavam acontecendo. E ali ele encontra o Guilherme Farel, na verdade o Guilherme Farel fica sabendo que é um reformador de Genebra, né? O banner que a gente fez ali, inclusive da Reforma Protestante, chamando o pessoal para participar aqui, tem um muro dos reformadores, um dos caras que está naquele, né, um dos que estão ali, são 4 caras que estão naquele muro ali, né? Um deles é o Guilherme Farel, o outro é o Calvino, aí tem outros dois ali que um deles a gente vai falar hoje, que é o John Knox. O Guilherme Farel fica sabendo que ele está lá e ele está tentando fazer essa reforma protestante em Genebra. Lembrando que a gente está saindo do período medieval, né? Então as cidades tinham esse perfil um pouco de cidade-estado, né? É um pouco distante do que a gente tem hoje, né? Mas eram cidades que eram pequenos estados, onde você tinha o seu governo meio que individual. Então essa é uma coisa clássica da Idade Média, mas você está saindo desse período, então esses caras ainda têm o governo, vamos dizer assim, da cidade em si, né? E o Guilherme Farel estava fazendo esse trabalho de reforma, de protestantismo dentro de Genebra. E ele precisava de um cara como você citou, um cara mais crânio, um cara um pouco mais que pudesse sistematizar melhor isso, montar um modelo de realmente que desse resultado em relação à reforma que ele queria fazer na cidade, junto com, obviamente, os governantes da cidade, né? E aí ele acaba recebendo esse convite. Ele não quer, ele quer seguir embora, ele quer ir embora para o lugar dele, ele está disponível, ele está à disposição dele. O que ele quer fazer é escrever livros e
vamos dizer assim, a ajudar a igreja com conteúdo, vamos dizer assim, teológico, né? Para que as pessoas pudessem dar um pouco de base teológica para a reforma. Então, era uma das suas buscas, né? Vamos dizer. Não à toa ele escreveu, né, um livro que é muito conhecido, né? Vou ter até separei aqui para mostrar para vocês também, porque para quem não conhece, aos 27 anos, né? Ele escreveu a instituição da religião cristã, mas também conhecido como as Institutas, né? Esse é o tomo 1, coisa pequena, né? Tomo 1, 27 anos, escreveu. São 2 livros que estão aqui. Aí o tomo 2, né? Que é essa edição, né? Olha o tamanhozinho, né? Então, ele acaba escrevendo essas são as Institutas. Essa é uma edição da Unesp, é uma edição a mais que recebeu todas as atualizações, né? Porque ele foi atualizando ela. Ele não muda o conceito, mas ele vai melhorando ela com o tempo. 27 anos ele já tinha escrito isso aí. Deve ter mais de 1.500 páginas fácil aí. Que não é uma teologia sistemática, mas é uma teologia, podemos dizer até assim, bíblica, né? Ele vai comentando as doutrinas cristãs. Ele escreve, inclusive, uma dedicatória para o rei Francisco I, rei da França, porque ele estava querendo dizer o que nós cremos, né? Então, esse é o objetivo, né? Ele escreve a introdução para o rei, falando o que o protestante crê. E aí ele manda entregar isso para ele saber qual que é a fé cristã protestante, para que ele não tivesse nenhum receio em relação àquilo que os protestantes estavam trazendo, né? O que é que esses caras estão querendo? Estão querendo derrubar? Estão querendo minha cadeira, coroa? O que esses caras querem, né? E eles querem para mostrar que não. O que eles creem é isso aqui. E aí ele acaba chegando em Genebra e Farel pede para ele ficar, ele não quer ficar. Aí o Farel o ameaça, né? Falou, cara, se você não ficar, você está deixando de cumprir, vamos dizer assim, nos dias de hoje, né? Você está deixando de cumprir o propósito de Deus que ele tem para a sua vida aqui em Genebra e para fazer a sua vontade. Então, e você sabe que fazendo isso você pode atrair as maldições de Deus, né? E ele fica com muito medo, né, disso acontecer, de atrair as maldições de Deus, de estar fazendo a sua vontade e não a vontade de Deus, e acaba ficando em Genebra por alguns tempo. Pouco persuasivo, né, o Farel? Uma ameaça com maldições aí espirituais, celestiais, coisa do tipo, né? Ele acaba se rendendo a isso e por isso ele acaba não indo embora, fica em Genebra, né? E aí ele começa, né? Começa a reforma ali, fazer a reforma. Obviamente ele começa a ter problemas com os administradores da cidade por causa do modelo que ele quer implantar, as mudanças que ele quer implantar, inclusive mudanças comportamentais, né? A gente precisa entender o contexto da época, né? A gente vivia uma região que era dominada até então pela fé católica. Agora você tem um outro tipo de fé, mas a vida religiosa fazia muito parte da vida do cidadão daquele tempo, né? Então a sua vida era envolvida por isso, né? Por aquilo que você fazia parte do seu cotidiano, né? Então você podia inclusive ser, sei lá, não digo condenado, mas poderia ser chamado a atenção ou até ter alguma restrição por não ir ao culto no domingo, né? Então era algo que fazia parte da cultura mesmo da época, porque a igreja estava muito relacionada ao Estado, né? Então ele fica ali por cerca de 3 anos, né? Tentando fazer essa reforma, mas acaba tendo problemas com os governantes daquela cidade, né? Tendo algumas distinções em relação ao que cada um queria. E por isso ele é expulso de lá. Então ele que tinha sido convidado a ficar é expulso de Genebra e vai para Estrasburgo, que é uma cidade ali na divisa ali com a Alemanha, né? Sim, né? Eu acho importante a gente abrir aqui até um parênteses bem pequeno. Uma coisa que você comentou que é bom todo mundo também para entender o contexto da época, como você falou. A gente estava numa transição de fase, né? Saindo da Idade Média, entrando num novo período. A gente vivia até então, entrando da Idade Média para a Idade Moderna.
um período em que a maioria era ou impérios ou reinos de monarquia mesmo, e de dinastias, né, era de pai para filho, e onde a igreja exercia um grande poder político em cima disso, e, querendo ou não, essa ideia de reforma, essa ideia de protestantes, traz um medo muito grande para a grande maioria dos imperadores, e, é claro, principalmente nessa questão do império, do império que se formou, que era o império. Ô, Jesus, me falhou aqui o Macro, Império Apostólico, o Macro Império o Sacro. Romano Germânico, Isso, Sacro, Sacro. Sacro Império Romano Germânico, que, querendo ou não, todos os reis que estavam ali também eram, eu não posso usar, acho que esse termo não era controlado, mas de uma certa forma abençoados pela toda a sucessão papal também que existia naquela época. Então tudo isso Sim, traz um pouco de medo dentro desse contexto, e era por isso que os reformadores e os protestantes eram, por demais, perseguidos por onde andavam, né? Só queria abrir esse exato. parênteses. Exato, a gente até comentou um pouco sobre isso na live anterior, né, da questão política que envolvia tudo Sim, isso, né? Então você tinha toda essa questão política, o receio que você tinha, né? Você tinha guerras constantes ali entre França e Espanha, né? Então, batalhas que aconteciam com frequência. Você tem o próprio Martinho Lutero sendo protegido, né, pelo príncipe alemão, o Frederico, se eu não me engano, acho que é o nome dele, isso. que o ajudou, né? Então você tinha todas essas disputas que envolviam, né, políticas por trás disso tudo. E havia sim um receio, né? Tanto que ele escreve as Institutas e na sua introdução ele faz uma apresentação para o rei, né? Porque o rei, vamos dizer assim, tentar acalmar nesse sentido. Só que não funcionava, muita coisa não funcionava. A perseguição ela ocorria mesmo. Eles fugiam para lugares, os protestantes acabavam fugindo para os lugares onde eles acabavam sendo aceitos, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Calvino, né? Ele acabou sendo muito bem recebido em Genebra na sua primeira participação ali. Aí ele acaba tendo esses conflitos, né? Conflitos que envolviam a questão da reforma, o que ele estava propondo de mudança comportamental para a cidade, né? Então, essa reforma passava muito por isso, por uma questão moral, né? Então, para que as pessoas vivessem os princípios cristãos. Então, você acabava exigindo isso daquela comunidade e exigia, obviamente, também dos governantes, que eles também fossem homens piedosos e que fossem homens que respeitassem as leis divinas. Não necessariamente que eles estivessem abaixo da direção religiosa, né? Porque Calvino, a gente vai até falar um pouco sobre isso, principalmente na segunda vinda dele ali, ele gostava de fazer essa separação entre Estado e Igreja, né? Assim como ele entendia que o Estado não deveria exercer nenhum tipo de influência na doutrinação da Igreja, daquilo como a Igreja ensinava e educava e exortava o povo com a base nas Escrituras, ele também entendia que não cabia à igreja governar a cidade, mas sim educar também o governante, que o governante, a partir das educações cristãs que ele acabava recebendo, e com base na lei cristã, na base nas leis bíblicas, ele governasse com justiça, mas que cada um sentasse na sua cadeira e fizesse o seu papel dentro da cidade na qual eles faziam parte. Então ele fazia essa Exato. separação, né? Mas quando ele sai de Genebra, então ele tem essa primeira participação, tenta fazer as implantações da reforma, estabelecer esse tipo de conceito, né, esse tipo de ideia para a cidade. Ele não consegue, vamos dizer assim, fazer tudo o que ele queria fazer. Ele acaba sendo expulso, ele e o Farel são expulsos da cidade. Ele vai para Estrasburgo, onde ele é recebido por um reformador que é muito conhecido também, mas pouco falado no Brasil, que é o Martin Bucer, né, ou o Martinho Bucer também, o pessoal também chama de Martinho, é o nome como Martin Luther, né? Martinho Lutero. E o Martin Bucer ele tem muito essa questão pastoral, então ele acaba recebendo o Calvino e acaba ajudando ele nesse sentido. Então, nessa parte, vamos imaginar assim, ele era um cara, um teólogo, um gênio, né? Com 27 anos, já mostrei aqui o livro, como é que ele conceitua toda a doutrina cristã. Era um cara com uma cabeça incrível
E agora ele vai passar um período em Estrasburgo com um cara que é extremamente, que tem o dom pastoral, que é uma referência em relação ao pastoreio. Então é como se ele fizesse ali um upgrade, né? Uma pós-graduação agora na questão pastoral. Então ele começa a andar com o Martin Bucer. O Martin Bucer, obviamente, prepara ali um espaço na cidade para que ele pudesse pregar. Então ele começa a pastorear uma igreja de refugiados franceses, porque os franceses protestantes estavam fugindo da França por receio da perseguição católica. Ele encontram em Estrasburgo um lugar para ficar e encontram um pastor, que é João Calvino. Ali João Calvino casa, né, com a sua esposa, né, que era uma viúva, constrói a sua vida, e depois de 3 anos, mais ou menos, o pessoal de Genebra começa a chamar ele de novo, né? Fala, cara, a gente estava errado porque hoje a gente entende que você estava no caminho certo. E há também, né, em Genebra uma volta, uma presença muito forte dos católicos. Então, assim, o que acontece? O pessoal está preocupado que a cidade possa voltar ao catolicismo. E aí aquelas lideranças precisam de alguém que tenha muito conhecimento, muita sabedoria e que tenha uma metodologia forte para implantar a reforma e manter a reforma, né? E aí eles chamam novamente ele. Só que na hora que chamam ele, fala, cara, na boa, eu acho que eu não vou ficar aqui em Estrasburgo, tá de boa, casei, então eu tô aqui, minha esposa vai ter filho, então tô bem, tem uma igreja, tem gente que me ama, tem gente que gosta de mim, né? Por que eu vou sair daqui, né, cara? Só que nessa, o Martin Bucer chega para ele e faz o que o Farel fez, né? Fala, cara, se você ficar aqui, saiba que você está fazendo a sua vontade e não está cumprindo o propósito de Deus e vai recair sobre você maldições por isso. Aí, mais uma vez, ele fica com medo, né, cara, dessas maldições recaírem sobre a vida dele, e ele decide, então, voltar para Genebra. E aí ele parte para Genebra mais uma vez, agora com um apoio maior, né, do pessoal da cidade, né, os governantes. Obviamente que os atritos seguem, né, ele continua tendo, mas aí ele volta e começa a fazer toda a reforma que é necessária na cidade. Uma coisa que é muito interessante, que o pessoal que escreve a respeito da história de João Calvino ensina, né, a respeito de João Calvino e da sua história, conta que quando ele volta para Genebra, o primeiro sermão que ele vai pregar, né, ele vai pregar na catedral, acho que é de São Pedro, se eu não me engano, ele vai pregar, ele volta a pregação, a primeira sermão que ele prega é exatamente de onde ele parou quando ele foi expulso 3 anos atrás. Então, exatamente onde ele, como se ele falasse assim, eu preciso me interromper, agora eu vou continuar, né? Então, deixa eu continuar o que eu estava falando para vocês. Aí ele volta exatamente. E todo mundo fala muito, assim, quem escreve, conta a história dele, já escreve a questão a respeito da história de Calvino, fala que o que chamou muita atenção é que no primeiro sermão, de forma alguma, ele citou ou fez referência ou demonstrou qualquer mágoa a respeito da sua expulsão, das pessoas que o mandaram para fora da cidade, né? Na verdade, ele segue pregando as escrituras, como ele vinha fazendo. Ele não chega falando, pois é, né, gente? Estava aqui pregando, se mandaram eu parar, agora me chamaram de volta, né? Veja bem, precisaram de mim, né? Se não fosse eu, o que seria de vocês, né? Olha como eu sou importante, né? E agora, será que eu não vou começar a perseguir aqui? Quem foi? Vamos, faz a fila aí. Quem que me mandou embora? Eu quero começar. Não, ele não faz nada disso. Ele simplesmente pega a sua Bíblia, abre ela exatamente do último versículo que ele parou de pregar e segue. Então, vamos seguir aqui o nosso estudo como se nada tivesse acontecido, e segue a sua pregação e segue a sua, vamos dizer assim, a sua exposição bíblica, que era algo que ele gostava de fazer muito na época, né? Ele é um grande expositor da Bíblia, muito reconhecido por isso, inclusive, né? Se a gente for até entrar um pouco disso, né? Eu até tenho alguns livros de história da igreja e outros de pregação que contam muito sobre a história dele, e ele tinha muito disso, né? De fazer essa pregação expositiva. Então ele entendia que qual que é, talvez aí que a gente começa a tirar um pouco de lição para os dias de hoje, né? A gente está também com essa proposta nessa live de falar um pouco dos dias de hoje. Então, qual que é a grande sacada?
Qual que é a grande sacada aqui que ele tinha, né? Ele era um pregador expositivo, então ele entendia o quê? Expor as escrituras era o que o pregador deveria fazer. Então ele deveria fazer isso com eloquência, com tudo isso, ok, isso obviamente faz parte. Mas a exposição das escrituras, falar da Bíblia e explicar o que a Bíblia está dizendo. Então, sem firulas, sem grandes espetáculos, sem grandes teatros ou coisa do tipo. A preocupação dele era expor as escrituras, porque ele entendia que a exposição das escrituras, o pregar a palavra de Deus, é que geraria a ação de transformação, é que daria, vamos dizer assim, um gatilho, a palavra que está aí na moda, para a ação do Espírito Santo e a transformação da vida das pessoas. Então ele não precisava fazer um teatro, ele não precisava de grande eloquência, ele até criticava o Farel, que era seu amigo, que era um homem muito inteligente, e outros, né, que às vezes pregavam no sentido de que essas pessoas usavam de uma linguagem muito acadêmica, ou de muita sabedoria, ou de muito conhecimento, apesar dele ser um cara acadêmico, de muito conhecimento, né, na mestre e tudo mais, mas ele dizia o quê? Ele falava, a exposição ela precisa ser clara, precisa ser simples, e o povo precisa entender. E deve se expor às escrituras. Então, o que importa são as escrituras. E aí, com base nisso, ele prega a Bíblia inteira, porque ele entendia que a Bíblia inteira deveria ser pregada. Então, você tem... se não a Bíblia inteira, ele conseguiu pregar quase ela inteira, né? Mas ele pregou em Gênesis, em Deuteronômio, em em Juízes, Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, todos os profetas menores, todos os profetas maiores, os evangelhos sinópticos, no caso, Atos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Tessalonicenses. Vou fazer aqui maldito Covid, faz aí em nome de Jesus, né? Nunca mais. 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Hebreus. Então, veja só. O que eu estou trazendo durante os 25 anos do seu ministério? Ele pregou todos esses livros inteiros, do primeiro ao último versículo. Ele não pregou, tipo assim, ele passou num versículo aqui, pulou para outro versículo lá, pegou outro versículo desse. Não, ele pregou de primeiro, Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4, e foi indo em todos os versículos. Só para você ter uma ideia, em Ezequiel, ele pregou 174 sermões. Questão de trazer isso. Então, do sentido assim, de que ele entendia que você precisava pregar as escrituras. Então, isso já é uma lição para nós em relação à proposta de pregação que Calvino trouxe e o que a gente tem de proposta de pregação muitas vezes hoje, né? Exato. Hoje você o que se quer, às vezes, muitas vezes, é ser super criativo. Você tem que ter exemplos legais, quem sabe fazer um teatro junto com a pregação para prender a atenção das pessoas, ou coisa do tipo, né? Enfim, inventar coisas, né? Ou tentar trazer alguma coisa diferente, né? Da pregação, e você diminui a palavra. Você diminui a Bíblia. A Bíblia, ela é vamos dizer assim, ela fica em segundo plano. O primeiro plano é a minha ilustração, é a minha história, é a historinha que eu vou contar, o ambiente que eu crio de iluminação ou de qualquer outro tipo de coisa que você pode imaginar. Eu não estou dizendo que você não pode ter isso, não tem problema nenhum. Você pode fazer o que você quiser, desde que a Bíblia seja o centro. Então, Calvino está trazendo essa orientação, né? Como eu vou até fabricar um parênteses aqui, o Lipe perguntou, falou se eu pregava esse de Homem-Aranha. Ótimo. Ótima ideia. Acho que dá certo, cara. Pelo menos as crianças vão chamar atenção, com certeza, né? Mas enfim, era o que. Da Marvel. Era o que o Calvino estava trazendo, né? De orientação. Acho que na época não tinha Homem-Aranha, mas eu imagino que tinha alguma coisa que você podia usar, né? Se ele estava fazendo uma crítica, alguma coisa as pessoas acabavam utilizando. Então ele trazia muito disso, né? Nessa pegada.
Tem que rir. E é interessante estar falando assim, porque desde a linha que nós falamos ali, da linha política, né, da compreensão de separação igreja e Estado, não que nós não tenhamos que interceder, que orar, que buscar, como você até mencionou, ele tinha o entendimento de que ensinava o rei, né, no caso do governo, né, toda a doutrina de Cristo, né, não criações, costumes humanos de homens, mas toda a doutrina de Cristo, toda a palavra, para que essa pessoa com esse entendimento, com esse conhecimento, governasse. E algo que a gente vive mesmo hoje. Então, dentro dessa mesma linha, tanto da linha política quanto da linha da igreja hoje, é nessa compreensão. A gente abre um leque de entender como Calvino estava lutando por aquilo há praticamente 500 anos atrás, eu vou arredondar aqui, e como a gente ainda luta por isso hoje, nesse contexto de expor a palavra de Deus, como você mesmo disse, né, não estamos aqui julgando se é certo ou é errado, pode ter, porque a gente está acostumado com isso, é normal, mas desde que realmente a palavra seja o centro, a palavra seja exposta, o correto talvez é que a gente entende que hoje a teologia ela abriu muitos braços, né? Existem muitos braços, então tem gente que quer pregar a Bíblia de várias formas e acaba realmente querendo colocar outras coisas no centro e esquecendo de expor a palavra como ela às vezes deveria ser exposta. E até é interessante falando disso, porque a gente vê Paulo, né? Se eu não me engano, foi em 1 Coríntios mesmo, que ele começa falando ali, não, vocês são bênção, vocês têm conhecimento, vocês têm entendimento, mas eu não prego só na sabedoria do homem, né? Eu venho pregar a Cristo crucificado. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Eu estou expondo para vocês a palavra como ela é, como ela deve ser posta, porque, querendo ou não, a própria palavra ela não se contradiz. É ela que diz que, através da palavra mesmo, através do conhecer da palavra, do ouvir da palavra, que as pessoas vão crer, que as pessoas vão ser transformadas, e é que, através da palavra, que o Espírito Santo vai convencer do pecado, do juízo e o que for. Então, o expor a palavra que Calvino já vinha trazendo lá atrás, ainda existe essa linha de buscar isso novamente. Talvez não, eu não digo restaurar essa compreensão, mas vou fazer com que a palavra volte a ser exposta como deve ser exposta. E que ela volte a estar no centro como ela sempre deveria estar. Exato, é algo que você vê muito forte nos reformadores. Isso porque a gente tem que voltar para o contexto, né? Então você tinha como autoridade máxima, né, as escrituras. Então as escrituras estavam num nível maior, né? A tradição e, vamos dizer assim, o conhecimento acadêmico, né, a interpretação, o conhecimento acadêmico da igreja, isso começou a subir. Começou a subir importância dentro da doutrina católica, que era a doutrina regente na época, a ponto de se sobrepor, né, de dizer que você não tem como entender as escrituras se não usar a academia e usar a tradição. Então, vamos dizer assim, as escrituras perderam a sua autoridade máxima. Então, o que os reformadores estão querendo fazer quando eles vêm com só a escritura, com somente as escrituras? Dizendo que a escritura, ela é a autoridade máxima. Por isso, por que ele vai, pega a Bíblia dele e fala, eu vou pregar as escrituras inteiras. Vou pegar a Bíblia e vou pregar inteira para mostrar para vocês que ela tem autoridade, que você pode aprender com ela do primeiro versículo ao último versículo dela. Então, o que ele está tentando mostrar para aquele povo naquela época? O que você precisa é da Bíblia. O que você precisa é das Escrituras. Não você pode ler, não tem problema nenhum. Eu até estimulo que as pessoas leiam quantos livros elas puderem ler, do que ela puder ler, não tem problema nenhum. Mas quando nós estamos falando de salvação, de conhecer a Deus e de qualquer outra coisa nesse sentido relacionada à fé cristã, a Bíblia é a autoridade máxima. Não é nenhum outro livro. Então você pode ler as Institutas de Calvino, mas ele nunca quis que as Institutas dele estivessem acima das Escrituras, porque senão ele pregava as Institutas e não a Bíblia. Ele podia pregar as Institutas. Vou ficar pregando as Institutas aqui, abre aí na página tal, agora nós vamos estudar o meu livro e não mais a Bíblia.
Mas não, o que ele está dizendo é que o livro dele só existe porque a Bíblia existe, porque ela é a autoridade máxima. Então eu só estou tentando ajudar a interpretação dela, mas é importante que você fique focado nas escrituras, né? Então ele tinha muito disso e cobrava disso dos pregadores, inclusive em Genebra, para que eles entendessem que o objetivo deles ao subirem no púlpito era pregar as escrituras. Diz a história, né, que ele inclusive não gostava de levar páginas e páginas de folhas escritas, ele subia com a Bíblia e pregava com a Bíblia. Obviamente fazia o sermão, preparava um sermão, estudava o sermão, se preparava para a mensagem, até porque ele não ia abrir a Bíblia e pregar em qualquer versículo que ele abrisse, no primeiro que ele abrisse, não era assim que ele fazia. Vamos lembrar que ele fazia expositivamente a pregação dele, então ele começava em Gênesis capítulo 1, ele ia pregar talvez só o versículo 1, se ele achasse que fosse suficiente. E ali ele ia destrinchar aquele versículo. No dia seguinte, ele ia pregar o 2. Não à toa que ele fez mais de 70 sermões em Ezequiel, né? Que tem, então é muito mais do que uma pregação por capítulo, né? Do que Ezequiel tem. Então ele fazia essa pregação de acordo com o que evoluiu, com o texto evoluía, que ele achava que deveria parar aqui e construir uma ideia sobre isso, fazer uma defesa sobre isso. No outro dia, ou no outro domingo, ou no outro dia de culto, ele ia lá e pregava outro sermão em cima de Ezequiel e seguia, e pregava Ezequiel inteiro, com 170 sermões. Aí você imagina quantos cultos que esse cara não fazia para conseguir pregar tudo isso, né? E assim ele seguia a Bíblia. Eu não estou dizendo que a única pregação que serve é a pregação expositiva nesse modelo, né? Nesse modelo específico de seguir versículos. Você pode fazer o mesmo tipo de pregação expositiva, temático, desde que você fale, vou pregar sobre redenção, né? E aí você fala, esse meu tema é essa redenção, e eu vou expor esse tema nas escrituras, né? O que ele não fazia, e aí fica um alerta para os dias de hoje, era simplesmente moldar as escrituras à sua vontade, aquilo que ele queria dizer de acordo com o que ele estava sentindo naquele dia, e assim ele seguia Isolando, né? ele não isolava. É aquilo que a gente aprende na igreja, em algumas igrejas, a gente aprende na teologia, o problema de isolar textos fora de contexto para usar como pretexto para criar doutrinas, para criar costumes, para criar ideias. A gente tem que mesmo ter um cuidado com isso. Tem que ler sempre o contexto todo do que a Bíblia está falando, principalmente daquilo que você está lendo. Eu mesmo, até abrindo esse leque aqui que você colocou, eu leio, tenho o meu costume mesmo de ler todos os dias. E eu estava lendo em Romanos e fiquei uns 2 dias parado naquele versículo. A expectação da criação aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus. Tem cada versão da Bíblia fala de um jeito. E eu li, reli, aí voltei, li desde o começo de novo. E eu estava compreendendo ali que, às vezes, a gente interpreta de uma forma errada. A gente interpreta assim, olha, Deus, o povo lá fora está esperando que eu e você vamos para a rua pregar e falar o evangelho. Não estou dizendo que é errado. É o que nós temos que fazer. Nós temos que ir para a rua e pregar o evangelho. Mas aquele texto específico, ele não está falando disso. Ele está falando que toda a criação, e ele está dizendo da criação num todo, geme, aguarda a manifestação da glória de Deus ser revelada, né, em nós. E quando isso acontece, toda a criação, e não está falando só do ser humano, está falando de toda a criação, aí algo vai acontecer de diferente, né? Não vou entrar todo no contexto aqui. É só para expor como a gente às vezes lê um versículo e... Não, é isso. Não é o nosso achismo e não é o que a gente pensa. É o que a Bíblia realmente está se falando. E se a gente isola um texto só, nós acabamos cometendo esse erro. E eu me coloco nisso também. Nós cometemos o erro de isolar o texto e acabar criando uma ideia ou até mesmo, como eu falei, um pretexto ou uma doutrina em cima de um texto isolado. E a gente tem que ter mesmo esse cuidado. As heresias nascem assim, né? As heresias nascem nesse isolar um texto e não compreendê-lo dentro de todo o contexto bíblico que ele está ligado. Por isso que uma teologia bíblica, você conhecer teologia bíblica é importante, que aí você vai, vamos dizer assim, é a amarração, né? Então você sabe o que aconteceu, você conhece todo o enredo da história. Então aí você pega um texto, fala sozinho, que se você não conhece o enredo da história, do começo ao fim, o que aconteceu e o que Deus fez para resolver o problema do que aconteceu, que é a queda, né? Lá no Éden, como Deus agiu, como criou seu plano de salvação, vamos usar assim esse termo, plano de redenção.
Se você não conhece todo o enredo, ou não tem uma ideia do enredo, você pode pegar qualquer texto ali no meio dessa história e construir outro enredo, que não tem nada a ver com o enredo que está ali. Porque nesse enredo você vai ter exemplos, nós estamos falando de queda, de pecado, de decadência, da humanidade caída, né? Então, dentro desse texto, dentro dessa história, dentro desse enredo, você vai ter coisas bárbaras, coisas graves, coisas sérias, pecados horrorosos. E aí você tira, vai com a pinça e tira esse momento e fala, olha, a Bíblia, esse livro que fala do pai que tem relação com as duas filhas, que coisa horrível. Exato, é horrível mesmo, é porque ela está falando disso, da decadência humana. Olha a situação em que o ser humano chegou. Mas não é esse o fim. Isso é só um exemplo para você entender a profundidade da decadência humana, como que o ser humano está e por que ele precisa de redenção. Se você não conhece o enredo, você tira esse pedaço e constrói uma bela de uma heresia. Você pode construir, pegar vários outros, poderia citar vários outros pincelar outras situações que aconteceram, histórias que, na verdade, eram o pano de fundo, aquilo que vamos dizer assim, monta esse enredo e a necessidade, né, e vai construindo esse caminho para a redenção. Então é isso que você precisa ficar atento. Se você não faz isso, você não tem. Por isso que uma teologia bíblica é importante. Porque você lê um livro, né, eu estava falando sobre ler outros livros, mas ficou uma dica, quer ler um livro bom que vai te ajudar, leia uma teologia bíblica, que ela vai te ajudar a compreender o enredo bíblico inteiro, vai te ajudar a entender melhor as escrituras. Então, ela vai fazer essa amarração do propósito de tudo que está acontecendo. Quando você não tem isso, você se perde, né? E aí segue nessa vida. Mas é assim, amarrando, né, nesse pouco tempo que a gente tem, falando aí de João Calvino, acho que a gente poderia fechar nessa forma, né? Ele acabou depois morrendo, aí foram 25 anos praticamente de ministério em Genebra. Ele reúne ali os seus pastores, né? Ele acabava sendo, né, o líder dos pastores em Genebra, orienta eles, né, para que sigam pregando a palavra, para que sigam nesse foco, né, com essa doutrina. E não à toa que você tem todas essas homenagens, né? Tem Museu dos Reformadores, tem tudo Muro dos Reformadores. Você tem muita coisa relacionada aos reformadores em Genebra. Então, é um lugar que eu pessoalmente ainda não conheço, mas que se você pesquisar na internet, você vai ver muita coisa referente a isso, né? Aos reformadores, aí, porque eles realmente transformaram aquela cidade, transformaram toda aquela região ali. E é interessante pensar que é um país, né, a Suíça, e entrando aí Genebra como que faz parte da Suíça, como é um país próspero financeiramente falando, né? Riquíssimo em cultura e valores materiais, ali no caso, mas que também, de uma certa forma, perdeu um pouco dessa raiz, né? É interessante. Eu acho que a Europa inteira, né? Aí praticamente a Europa inteira regrediu nesse sentido, né? É uma coisa realmente séria que aconteceu e que vai ter que ser revista aí, né? Nesse sentido, no sentido de igreja, né? No sentido de missões, né? A gente talvez tenha que rever algumas coisas nesse sentido, né? Com certeza precisa. A compreensão disso você até tá aí, é fácil. Né? Você sabe. Porque, por exemplo, esses dias me perguntaram assim, qual que é a tua religião? E eu falei, olha, eu não tenho religião, eu sou cristão, eu creio em Jesus Cristo, creio em Deus. Não, mas então você é católico? Eu falei, não, não sou católico, eu sou cristão, eu creio em Deus. Eu parei com a ideia de ficar falando eu sou protestante, que normalmente o pessoal não entende, vira as costas. E aí eu falei assim, deixa eu explicar melhor. Eu tenho um relacionamento com Jesus. Eu busco ter uma intimidade com Ele. Deus é o meu Pai, é o Pai que está no céu, Ele é meu Deus. Jesus Cristo é o meu Senhor e eu tenho um relacionamento com Ele. Então Ele é meu amigo. Eu sento para conversar com Ele. Mas como não? Eu sento para conversar com Ele. Eu sei que Ele vai me ouvir. Ele não vai me responder audivelmente, mas eu tenho um relacionamento. Então eu não tenho uma religião. Né? Apesar do termo religião significar o religar mesmo do homem a Deus, vamos dizer assim, né? A grosso modo, é claro que eu estou falando aqui, eu acho que hoje a palavra religião ela tem uma conotação totalmente
negativa. Então, a religião, ela aprisiona, a religião, ela mata, a religião provoca guerras, a religião provoca dissensões, separações. Então, o termo religião hoje ele é mais negativo do que positivo. Então, hoje nós não podemos falar, né, e nós como cristãos, isso é um pensamento meu, nós não podemos falar que nós somos religiosos, não. Ou nós temos um relacionamento com Deus, ou nós não temos. Ou nós temos intimidade com Jesus, ou nós não temos. Então, pelo menos isso é um pensamento pessoal meu. Desculpa aí cortar todo mundo, mas essa é uma coisa que se vive aqui. As pessoas muito focadas no que é a religião e qual a religião que você confessa, vamos dizer assim, né? Neto, desculpa te cortar aqui, mas eu senti de falar isso, que eu achei muito interessante. Realmente foi uma pergunta que me fizeram esses dias e eu foquei muito nisso. Que nós busquemos ter relacionamento com Deus, intimidade com Jesus, que é o que falta para nós, no mundo todo, falando. O que você acha? A gente para por aqui, pelo menos aqui estou dando que faltam uns 3 minutos ainda para acabar a nossa live, dentro desse período de 1 hora, né? E deixamos para falar do John Knox, ou quem sabe mais algumas coisas numa outra live aí, ou falamos rapidinho dele e abrimos aí uns 5 minutos para perguntas. O que você acha? Acho que é pouco, talvez. Eu acho que dá para falar rapidinho do John Knox, porque depois é bem breve, né? Só para... Já vou entrar aqui, é bem rapidinho, 5 minutos no máximo a gente mata isso aqui. Fechou. O John Knox, ele é o quê? Ele é um reformador escocês, né? Então ele estava na Escócia, ele era um padre católico, ou um sacerdote católico, obviamente. Você tem... eu não vou entrar muito no contexto da história da Inglaterra aqui, senão não vamos conseguir avançar, mas você tinha Henrique VIII, que teve problema com a primeira esposa, e aí ele briga com a Igreja Católica, porque ele quer cancelar o seu casamento, não consegue, então se cria a Igreja Anglicana. Eu vou passar bem raso aqui, tá? Essa história, só para a gente entender o contexto. Ele treta com a Igreja Católica, racha e estabelece nasce a Igreja Anglicana. A partir disso, ele é o chefe supremo dessa igreja. Então ele faz e desfaz muita coisa ali, casa, tem 6 esposas e tudo mais, vários filhos, e aí tem um problema dos seus filhos, né? Começa a ter problema com os filhos. Um dos seus filhos, que é o Eduardo, alguma coisa, não vou lembrar o número dele agora do Eduardo, mas enfim, o Eduardo lá, ele segue a reforma, né, protestante que ele queria fazer, essa reforma da Igreja Anglicana anti-Igreja Católica, vamos dizer assim, mas ele tinha uma filha que chamava a Maria I, Mary Blood, né, Maria Sangrenta, sanguinária, na verdade dizendo, né? Mary Tudor, né, que era o nome dela, da família Tudor. E a Mary Tudor, depois que o seu irmão morre, né, ela assume o trono e ela faz o inverso. Ela era muito católica, então ela faz o inverso. Ela começa a voltar o catolicismo para a Inglaterra e, obviamente, todo o reino ali do Reino Unido que a gente conhece hoje, daquela região. Ela persegue muitos homens que eram protestantes. John Knox era um desses protestantes também. Eles fogem, né? Mais de 800 protestantes fogem da Inglaterra. Um desses caras que foge, John Knox, ele vai parar em Genebra, né? Porque ali era o centro do protestantismo, né? E ali ele passa um período com João Calvino. Então ele aprende muita coisa ali com João Calvino. Ele é pastor da Igreja dos Refugiados Escoceses, como João Calvino foi pastor das Igrejas dos Refugiados Franceses em Estrasburgo. Ele é pastor dos Refugiados Escoceses em Genebra. Essa igreja existe até hoje, você pode pesquisar na internet, você vai ver a foto dela, uma capela muito bonita, inclusive. A partir dali, desse período, ele está bem ali, mas o João Calvino fala para ele, cara, você precisa voltar para a Escócia. Ele volta para a Escócia e começa na Escócia o seu processo ali de manter a reforma e estabelece. Ele é vamos dizer assim, o sacerdote ali da coroa escocesa, né, e tudo mais, e prega muito ali para toda aquela coroa, para todo mundo que faz parte daquilo. Ele acaba tendo um problema sério com a Mary Stuart, que é a rainha da Escócia. Não é a Mary Tudor, né? É depois que a Mary Tudor morre.
a princesa, a rainha Elizabeth I assume, aquela que todo mundo conhece, Elizabeth I, né? Ela assume, e a Mary Stuart, que estava na França, vai para a Escócia, assume ali o trono da rainha da Escócia, só que ela também é muito católica, que estava na França e tudo mais, e aí você tem um embate entre Mary Stuart e o John Knox. Então ele realmente era um opositor, né, a ela, até que ela é deposta, é morta e tudo mais. Tem um livro, um filme que quem gosta de assistir filme de história pode acompanhar, chama Duas Rainhas. Você vai ver o John Knox esse filme, ele realmente ele é um cara muito duro com a Mary Stuart, porque ele era anti o catolicismo, né, e ela era muito católica, então ela queria que o catolicismo fosse colocado em prática na Escócia, e ele é contra, ele não quer, ele luta contra isso, até que ela é presa e morta, né, ela é decapitada depois de alguns anos. Inclusive, se você quiser conhecer um pouquinho dessa história dessas duas rainhas, né, a Elizabeth I e a Mary Stuart, elas reinaram duas ao mesmo tempo, e aquela dúvida quem que vai assumir o trono, porque a Mary Stuart, na verdade, era a rainha da Escócia, mas também queria ser rainha da Inglaterra. Enfim, virou aquela confusão toda. E aí você Acho que conhece, você tinha vai uma conhecer um série pouco na dessa história. Netflix também. Qual? Se eu não me engano, tinha, né? Acho que não tem mais uma série na Netflix que falava exatamente da história das duas, da Mary e da Elizabeth I. Ele chegou a ser preso, né, durante essas perseguições que aconteceram, foi colocado nessas galés francesas, né, aqueles barcos que tinham os remadores embaixo, já viu bastante disso, né, o cara morria remando ali, né, ele ficou por quase 2 anos remando ali naquelas galés, quase morreu naquele lugar, até que ele conseguiu ser livre, e aí voltou para a Escócia depois de um tempo e começou a fazer a reforma. Então ele é um grande homem da Escócia, que transformou toda a questão da própria política escocesa, porque se envolvia muito nas pregações dele, no papel dele de clérigo, e obviamente não querendo governar, mas defendendo que o governo tivesse debaixo de uma cultura protestante, porque ele entendia, aí é uma questão até política, né? O protestantismo trazia muito disso, que o poder não deveria estar soberano sobre uma só pessoa, então você deveria, que era uma coisa que acontecia com o Papa, o que eles queriam, o próprio Calvino defendia isso, que houvessem assembleias, que essas assembleias fossem compostas por homens, pelos anciãos, que pudessem ser homens sábios, que pudessem discutir as questões, e o próprio John Knox, com essa ideia, ele é o pai do presbiterianismo, né? Então a igreja presbiteriana, ele é o pai da igreja presbiteriana, né? Dos presbiterianos, de certa forma, muito admirado pelos presbiterianos, inclusive. Então acho que assim, de forma muito breve, né, sobre John Knox, para a gente ter uma ideia, você pode pesquisar um pouco dele, é um dos meus reformadores favoritos, porque é um cara que penou bastante aí para conseguir chegar lá, e era muito duro, né? Até você fica com um pouco de dó quando você vê a Mary Stuart, ele discutindo com a Mary Stuart, porque ele realmente pegava muito pesado com ela, né? Porque ele realmente não aceitava ser governado por uma rainha católica. Para ele, aquilo era uma ofensa para a Escócia, e aí acabava tendo esse embate todo, né? E vamos falar também que era uma época que as pessoas não eram tão cheias de mimimi, né? Ouviam, não gostavam, depois iam lá e rebatia, e era sempre, vamos dizer assim, até uma discussão calorosa e interessante, né? Discutir teologicamente. Era uma questão, na verdade, assim, você não tinha, você tinha os debates e tudo mais, mas sim, muita coisa acabava em guerra, na verdade. Então você vai ter uma revolução, vai ter uma revolta, dos protestantes contra, aí você vai ter depois a Mary Stuart sendo presa e o rei Tiago sendo James, né, também, como em inglês dizendo, né, também assume depois a coroa, né, unifica depois a coroa futuramente. Então você vai ter muita coisa acontecendo depois. Mas aí o pessoal pode pesquisar um pouco aí também e tirar algumas dúvidas desse sentido, só para a gente marcar aí. E aí, não sei se o pessoal tem alguma pergunta aí, né, que está acompanhando a gente também, pode... Vamos lá, a gente tem ainda mais agora alguns minutinhos, então, pessoal, quem está acompanhando, quem está aí desde o começo, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre o assunto que a gente tem falado aqui desde da primeira live, se quiser perguntar, fiquem à vontade. Os comentários estão abertos aqui, quem quiser fazer uma pergunta ou só quiser mandar um oi, tchau. Fiquem à vontade, quem quiser fazer. Enquanto a gente espera ver se aparece alguma pergunta aqui,
eu vou te fazer uma pergunta. E a Bíblia King James? Eduardo VI, tá? Era o nome do... Eduardo VI da Inglaterra. Era o filho do Henrique VIII, que assumiu logo... Aí depois veio a Mary Tudor, né? A Maria I, que depois perseguiu demais, né? O pessoal protestante, né? Inclusive queimando alguns protestantes na fogueira. Eu até mostrei um livro na passada, né? O livro dos mártires. Esse livro é escrito, Sim. muita coisa do que tem de mártires aqui é escrito no período de perseguição. Marianas, acho que era o nome da perseguição que eles chamavam. Então eles queimavam, né, os protestantes na fogueira, coisa do tipo. E esse cara aqui, ó, John Fox, ele é um dos caras que fugiu, que conseguiu fugir para Países Baixos, onde tem Holanda hoje, coisas do tipo, né? E acabou conseguindo escapar ali. Mas é mais ou menos isso, né? A Bíblia King James é uma tradução, né, para o inglês, né? Foi feita para o rei Tiago, né? Você tem uma aí, né? Qual que é a data que você tem aí? Você tá com ela aí? Tem uma data na capa dela, eu acho. 1611. 1611. Aqui, ó. E até na capa dela, ela vem aqui, né? Bíblia King James Fiel, 1611. Ela foi feita... King James é o rei Tiago, né? É o King, sim, é o James em inglês e o Tiago. Até quando você vai ler uma Bíblia em inglês, o James você fica procurando e Tiago. Aí você não vai... Você tem que achar o James, é o Tiago, né? É verdade. Então, ela foi uma tradução para o rei, né? Que tinha, mas a gente lembra que a gente até falou sobre isso na outra, mas muito brevemente, do Tyndale, né? Que foi quem traduziu a Bíblia para o inglês na época, mas você lembra que ele foi perseguido, né? A Bíblia dele foi queimada porque não podia se traduzir. Então, essa King James ela só é possível também por causa desse cisma que tem entre a igreja anglicana e a igreja católica, né? Porque senão você não poderia traduzir a Bíblia para o inglês. Então ela acaba sendo uma tradução agora também, né? Vamos dizer assim, oficial ali, né? Porque como você teve esse cisma, esse racha entre a igreja católica e a igreja anglicana, né? A igreja do rei, né? Até hoje ela existe, essa igreja, a igreja do rei, na Inglaterra, onde ele é o chefe supremo, né? Dessa igreja, né? Ele, esse chefe, o reverendo maior ali, o pastor da igreja, né? O bispo da igreja é quem unge, né? O rei, né? Quando você tem a unção de uma coroa, a última que foi agora, Elizabeth II, né? Que tá aí, já vai por 100 anos, né? Tá governando a Inglaterra. Então ela foi ungida na Abadia de Westminster, que é ali em Londres, que é onde é a sede da igreja anglicana também, né? Ou uma das sedes, uma igreja da igreja anglicana. Desculpa, derrubei aqui meu fone. A gente já está quase encerrando, né? Deixa eu fazer aqui uma brincadeira, sabe? Estava lendo a Bíblia esses dias, e aí, nosso devocional aqui de domingo, né? Nosso estudo bíblico aqui, e aí tá escrito assim, que Deus criou um homem à sua imagem, macho e fêmea o criou. Aí logo depois, só depois, lá no capítulo 2, que Deus fala que criou a mulher da costela da Adão, né? Então a gente já sabe de onde veio Elizabeth, né? Ela foi a fêmea lá, né? E ficou lá. Elizabeth II, né? ficou lá desde o começo. Todo mundo brinca com isso. Elizabeth II. Aí depois eu falo, essa daqui eu criei a parte, essa é a fêmea. Agora deixa eu criar a mulher da costela aqui. E ela ficou lá dentro da criação. Cara. A Elizabeth II é imortal, né? Ela tá dentro do Éden já com a gente, né? Ela tá muito tempo, né? Você vê, né? Ela puxou o nome. O nome dela, na verdade, o nome dela é Elizabeth, né? Se você assistir aquela série da Netflix, como que é o nome da. Poxa vida. The Crown. The Crown. Você vai ter até o episódio da coroação dela, né? Que ela escolhe o próprio nome dela. E o Elizabeth é muito forte, né? Porque Elizabeth I é um nome muito forte, né? A Rainha Elizabeth foi uma das maiores
lideranças aí do Reino Unido. Né? Mas é isso, o resumão é esse, né? Foi um papo bem gostoso, foi um resumão bem gostoso. Acho que, pelo menos, não vi aqui nos comentários, não apareceu nenhuma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser mandar depois, quem sabe não vira uma próxima live aí, né? Show. E, olha, glória a Deus. Obrigado, Neto. Obrigado por esse tempo aí que a gente passou junto nesse bate-papo bem gostoso. Eu gosto mais desse contexto de história da igreja, estudar mesmo e conhecer, né, sobre o que foi a reforma, os reformadores e toda a linha do que a gente tem vivido hoje, como é gostoso a gente ligar um ponto no outro. Né? Calma aí, uma pergunta aqui. Qual a diferença entre Meu Deus, eu não consigo. Qual a diferença Não entre entendi. Eu acho que é os crentes, né? Não é isso, será? Pode ser. Olha, acho que é Kelly, deixa eu ver. A gente acho que até falou um pouco disso, né? A diferença dos crentes e... Se for os crentes e os protestantes, na verdade é a mesma coisa, né? Então, os cristãos, nós temos duas linhas de cristianismo, vamos dizer assim, né? Um que é, sim, duas linhas raiz mãe, né? Vamos dizer assim, né? Então você tem o protestante, que veio depois, obviamente, dos católicos, né? E você tinha, antes disso tudo, obviamente, o cristianismo, vamos falar raiz, né? Que é o cristianismo do período pós-Jesus ali, né? Esqueci agora o termo que a gente acaba usando para isso, né? Mas ele acaba ramificando, depois tem a Igreja Católica, depois da Igreja Católica você tem o protestantismo, então ele se divide em duas vias, aí dentro do protestantismo você tem muito disso. O reino dos patriarcas. Acho que a Kelly pode mandar para a gente depois, a gente no direct aí a gente tenta responder certinho, entender certinho ali a dúvida dela. Isso, Kelly. Manda para nós certinho a tua dúvida, pode me mandar no WhatsApp e aí a gente responde nos posts aí. Às vezes coloca até no comentário depois do que a gente salvar o vídeo. Para a gente tentar entender a pergunta. Ô Neto, acho que já vai cancelar, né? O Instagram já cancela. Então, obrigado a todo mundo aí que participou, obrigado a todo mundo que acompanhou. Como eu falei, se tiver alguma dúvida que quiser colocar nos comentários, a gente vai ler ali e tenta responder da melhor maneira possível. Que a gente não souber, a gente vai atrás, né? E consegue responder. E, de novo, né, antes que caia aqui, Neto, obrigado por participar desse tempo, foi muito bom a gente. Quem sabe não surge aí nos comentários um assunto para uma próxima live. E Show. Deus abençoe vocês aí, Londrina, Paraná, Brasil, Deus abençoe a família toda aí, Cátia, as meninas, fiquem com Deus, se cuidem, né, e cuidem bastante, e quem sabe até breve aqui no Instagram, e até breve que a gente continua falando aí todo dia. Exato. Deus abençoe vocês aí também. Fiquem bem, se cuidem aí também e vamos lá. Qualquer coisa, tamo aí, gente. Vocês também. Segue a gente lá na Batista Redenção também. Acompanha a gente lá que a gente sempre tá postando alguma coisa lá. É isso aí. E não esqueçam de acompanhar. Olha, eu tô acompanhando todo domingo os estudos bíblicos e também toda quarta-feira o estudo da oração do Pai Nosso. Muito poderoso, hein? Exato. Tem coisa que eu não sabia. Estou aprendendo. Tá Nunca vai aprender, essa é a verdade. Exato. Beijo pra vocês. Tchau, gente. Até mais. Tá. Obrigado. Um abraço.